Olá, meus amigos, Mateus de Castro aqui, o papista, nesse comentar, fazer uma reflexão breve sobre esse domingo, a liturgia do Domingo de Ramos, uma liturgia tão bonita e tão importante. Agora chegando ao fim da Quaresma, nos aproximando da Páscoa rapidamente, e temos que refletir agora, começar a refletir todos os momentos até chegar à paixão do Senhor, que é tão importante. Hoje nós vamos refletir sobre isso. E como a liturgia sempre faz, ela nos mostra as prefigurações do Antigo Testamento, e as de hoje são tão claras para se entender, e principalmente o que eu sempre tenho tentado falar para vocês, como se lê a Bíblia, essa relação do Antigo com o Novo, sempre lida com a visão do Novo Testamento aplicado no Antigo. Então, hoje nós lemos, na primeira leitura, o livro do profeta Isaías, esse livro tão complexo, de um profeta tão incrível, de tudo que ele fala, ele chega nesse grande momento, o auge, que é toda a parte do servo sofredor, que é exatamente o ponto da primeira leitura. Então, ele deixa claro algumas coisas que Jesus vai falar, e principalmente ele vai mostrar durante o seu ministério. Se você entender o que ele está falando do Senhor que conforta os caídos, aquele que devolveu a audição aos surdos, a visão aos cegos, e principalmente ele nos despertou para a sua presença, para a presença divina entre nós. E mesmo assim, isso também é muito interessante do que diz o profeta, que mesmo assim nós pecamos, quer dizer, nós vemos tudo isso, e mesmo assim nós pecamos, e o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por isso. Mas de qualquer jeito, o profeta fala outra coisa que é muito interessante e muito importante. Ele diz que o Senhor não será humilhado, mesmo com tudo isso. Quer dizer, tudo que ele vai passar, toda a humilhação do mundo, que o mundo pensaria como humilhação, toda a violência terminando no sacrifício de cruz, não vai ser humilhação, na verdade. É através do sofrimento dele que ele vai nos salvar e ele será exaltado. É uma coisa que ele diz diversas vezes no Evangelho, em Mateus 20, em Marcos 10, em João 13. Ele fala muitas vezes porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, quer dizer, ele veio para isso, como nós vamos ver em outros momentos da liturgia. Então, é uma profecia muito impressionante para todos nós, para a gente entender exatamente aquilo que estavam esperando no Antigo Testamento, que é isso que vai se cumprir hoje. Vai se cumprir agora na Páscoa, que nós estamos antecedendo. E então, agora a gente vai cantar nessa liturgia o Salmo 22 ou 21, dependendo da sua numeração, que é um salmo tão lindo e tão incrível. E são as últimas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo antes da sua morte. Então, quer dizer, essa cena tão impressionante, quer dizer, todo o salmo ele é descrito na paixão. Todos os pontos do salmo eles são descritos na paixão. É bonito, porque ele realmente dá a sensação de que esse salmo está ecoando por toda a liturgia. Porque se você passar pela toda a Via Crucis, todos esses momentos, você realmente vai ver que o salmo está ecoando por toda a liturgia. Isso eu acho que deve ficar na nossa cabeça quando estivermos refletindo sobre, rezando sobre essas passagens, como esse salmo vai estar presente em todos os momentos, não só naquele. E você vê tão importante, tamanha a importância dos salmos, que o Senhor o cita até mesmo no momento da sua morte. Então, quer dizer, ele realmente faz dos salmos, nesse momento, o grande canto ao Senhor. Se tem o grande canto ao Senhor, não é qualquer canção que nós possamos inventar, não vai ser sempre o salmo.
Sempre cantar o salmo é o maior canto da igreja que o Senhor nos prova. Quer dizer, nós vemos toda a tradição judaica, até a época de Cristo, você cantava os salmos liturgicamente. A importância não foi inventada ali. Mas exatamente o Senhor nos diz que não, essa importância que era dada já antes vai continuar e vai ser elevada até, vai ser elevada. Vai ter um ponto central na nossa liturgia, não pode ser ignorado, e toda essa sabedoria dos salmos, que é de tudo que nosso Senhor Jesus Cristo cita, e praticamente não, mas quase tudo que ele fala, ele está citando do Antigo Testamento, e os salmos ele está usando demais o tempo inteiro. Nós sabemos que ele canta os salmos na instituição da Eucaristia, alguns dos salmos que ele vai cantar, e no momento de sua morte ele vai citar Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é aquilo que nós cantamos no salmo: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Para qualquer pessoa que ouvisse isso em Galápagos, aquilo seria chocante, e a importância dos salmos, obviamente, seria clara para todos os ouvintes. Então, o salmo deve manter, deve haver uma leitura orante para esse salmo, além do cantar na liturgia, que é o principal, mas a leitura orante, refletir profundamente sobre esse salmo, portanto, com a paixão de Cristo, de novo, como sempre, é a paixão que vai iluminar aquilo do Antigo Testamento, no caso, esse salmo. Então, tudo isso, claro, vai se completar, vai se cumprir no Evangelho de hoje. E que nós vamos ver a profundidade do amor de Deus. Não há outra boa expressão para se usar. É exatamente a profundidade do amor de Deus. Quer dizer, que o Senhor vai enviar a si mesmo em sacrifício salvífico. E por que nós vemos antes disso na liturgia? Algumas vezes nós vemos uma versão mais curta, mas é importante que a liturgia destaca, antes dessa paixão, a instituição da Eucaristia. Não é um capricho colocar, não é para estender a leitura, nada disso. É porque é crucial. Todos os primeiros cristãos entenderam aquilo que Jesus quis dizer. Ninguém inventou nada, aquilo que o Senhor quis dizer. Porque a instituição da Eucaristia, naquele momento, é aquilo que faz com que a morte na cruz não seja mera execução. Sem a Eucaristia, a morte na cruz é mera execução romana, feita da maneira mais humilhante, da maneira que seria vista pela maioria das pessoas ali como aquela pessoa é um bandido, aquela pessoa é ruim. A morte da cruz, como você vê no Antigo Testamento, é considerada uma maldição, porque é exatamente isso que o Senhor está fazendo, na verdade. Ele está pegando as maldições e jogando sobre si mesmo. Mas aquilo ali é uma coisa tão impressionante que sem a Eucaristia aquilo não faz sentido. Então, nossos irmãos protestantes, eles têm uma visão equivocada sobre isso, a questão da substituição penal. É simplesmente uma coisa legal, legalista, não, ele morreu pelos nossos pecados, então ele substitui aquilo por nós. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Realmente a instituição da Eucaristia. É aquilo que faz, não é simplesmente a substituição penal, é aquilo que se cumpre. O antigo cordeiro do sacrifício agora se torna o Cordeiro de Deus, imolado na apoteose do sacrifício. Então a Páscoa, ela se cumpre com o antigo cordeiro sendo elevado e agora sendo o Cordeiro de Deus. É isso que quer dizer a Eucaristia, esse momento, a instituição que realmente só termina no sacrifício, não antes, nem um segundo antes. A instituição da Eucaristia termina ali no sacrifício. Então, quer dizer, a gente vai ver esse cumprimento todo das leituras e o Senhor vai morrer pelo pior dos sofrimentos. Porque não só aquela era a pior morte possível, você ser torturado daquela forma, ser humilhado, ter a coroa de espinhos, ter tudo isso, mas ele vai o quê? Ele vai morrer sentindo a dor dos nossos pecados. Quer dizer, não só dos pecados das pessoas da época antes, mas dos pecados de antes, daquela época, de hoje e de sempre. O Senhor vai pegar todos esses pecados e jogar sobre si mesmo. Quer dizer, se os meus pecados me doem tanto,
você imaginar isso, o que ele fez, é muito impressionante. Quer dizer, então, apesar do Senhor ele jamais se separar do Pai, ele vai sentir agonia do que é essa separação, do que é o efeito do pecado em nós, porque esse é o efeito principal do pecado. É aquilo que, quando nós falamos de ir para o inferno, a coisa é a separação do Pai. É a nossa escolha de levar a vida em pecado. Nós escolhemos nos separar do Pai. Tá? Isso é o efeito principal do pecado. Então, quer dizer, apesar de Jesus Cristo jamais poder, não tem como ele se separar do Pai, sendo ele parte da Santíssima Trindade, ele vai sentir o que é aquilo. Você imaginar a pessoa pensar, meu Deus, é isso? É essa sensação de vazio? É exatamente por isso que ele vai recitar, já não tem forças, claro, para cantar, ele vai recitar o Salmo dizendo, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque ele está sentindo, apesar dele não estar separado, ele está sentindo o efeito de todo o pecado do mundo jogado sobre si mesmo. É aquilo, definitivamente, se nós não entendemos o terrível efeito do pecado em nossas vidas, olhando para o Senhor, dizendo, meu Deus, até ele sentiu tudo isso, você imagina o que pode ser a minha vida, a minha eternidade, se eu continuar vivendo em pecado dessa forma, se isso não nos leva à conversão, eu não sei o que leva. Entende? Então, essa é a grande questão aqui que nós estamos mostrando, que é o que a liturgia está nos mostrando. É essa dor que o Senhor vai sentir. Então, essa separação, quer dizer, é exatamente por isso que somente Ele poderia jogar tudo isso sobre si mesmo, sem se separar. É por isso que nós não podemos nos salvar. Não simplesmente salvar, como algumas heresias antigas acreditavam, que se você fosse bom o suficiente, virtuoso o suficiente, você podia se salvar sozinho. Não. A igreja rapidamente disse, Santo Agostinho combateu tantas dessas heresias, e disse, não, olha só, sem o Senhor não podemos nada. É exatamente por isso. Tá? Se você pensar bem, só ele poderia ter passado por isso, e ainda mais concentrando todos os pecados do mundo, sem se separar. Então é por isso que apenas ele poderia fazer isso. É por isso que ele veio. Ele veio para isso. É por isso que ele diz sempre, essa é a minha missão. Tá? Não queiram me impedir dessa missão, porque só ele poderia fazer isso. Então, quer dizer, por tudo isso, ele abre o caminho, acima de tudo, passando por tudo isso, ele abre o caminho para que nós, pecadores, voltemos a nos unir com o Pai. Esse é o caminho que ele abre, essa é a grande bênção. E não tem preço, não tem uma bênção que nós não merecemos, não podemos pagar. Tudo que nós podemos fazer é abraçar, querer cooperar com a graça divina para que nós aproveitemos essa bênção. A bênção foi dada, aproveitemos. Tá? E a segunda leitura de hoje é uma explicação teológica de tudo isso. Eu separei ela para depois do Evangelho, exatamente porque ela é uma visão teológica do que está acontecendo. São Paulo vai nos explicar nessa carta aos Filipenses qual é a grande mensagem do Senhor. Então é muito mais uma reflexão para nós hoje na liturgia. É importante parar para olhar isso, quem sabe mesmo depois de tudo, para entender qual é então essa mensagem. Tudo isso que nós falamos, mas tem alguma coisa importante, como é que nós aproveitamos. Essa é a questão aqui. Como é? São Paulo vai nos explicar como é que nós vamos aproveitar essa bênção. A tradução dessas passagens tem muitos problemas. O que é importante aqui, se você pegar as passagens da Bíblia, por exemplo, uma tradução da Bíblia que é, em geral, talvez a melhor ou menos pior que nós temos em português, que é a Bíblia de Jerusalém, tem uma tradução horrorosa nesse pedaço. Quase herética. Nesse pedaço. É uma coisa meio chocante até. Você tem Bíblias aqui no Brasil que tem notas horríveis, também tendendo quase a heresia, mas tem uma tradução do texto sagrado nesse ponto um pouco melhor, como a Bíblia Vozes. Tá? Eu tenho uma dezena de Bíblias para sempre consultar e ler, e fiquei impressionado até nessa. A Bíblia do Peregrino sempre boa. Tá? Uma que estranhamente erra nesse momento é a Bíblia Mato Soares. A Bíblia Mato Soares, que é uma beleza, mas nesse momento é meio estranha, porque ela tira a tradução
da Vulgata, e São Jerônimo não erra. Tá? É realmente uma tradução como se ninguém soubesse, né? Mas é uma tradução impressionante. Então, o importante aqui é você tirar os termos certos. Então, é entender que ele quis dizer que Cristo não explorou para si mesmo. Tá? Harpagmos é o termo grego, tá? Que quer dizer exatamente, principalmente não explorou para si mesmo. É aquilo que eu venho falando. Por quê? Porque ele não veio a ser servido, ele veio para servir. Então ele não explora a sua divindade, é isso que ele está querendo dizer. Ele não explora para ele mesmo, tá? Porque, de novo, como nós vimos em Mateus 20, tá? Em Marcos 10, em João 13, você vê ele dizer isso. Eu vim para servir, não para ser servido. Tá? Então é isso que ele fala, ele não explora a sua divindade. Pelo contrário, aqui é muito importante a tradução estar certa, e na liturgia hoje está, que é ele esvazia a si mesmo. Tá? Em latim é exinan, que é uma palavra curiosa, que é ex inan, inan de inanis, é como nós dizemos aqui, inanição. A inanição, quando se diz morreu por inanição, morreu vazio. Tá? Então essa palavra que é usada na Vulgata, que São Jerônimo usa, é exatamente isso. Por quê? Porque é o grande termo que se tornou um termo teológico, tá? A filosofia também usa muito. Até meu amigo Flávio Gordon cita no livro dele, tá? Essa expressão, um termo tão importante para nós, que é kenosis. Tá? Kenosis em grego, que é exatamente se esvaziar. Tá? Isso é um termo técnico teológico, que é se esvaziar, a kenosis. Tá? É o esvaziamento de si mesmo, você esvaziar a si mesmo do mundo, do seu ego, de tudo, para que Deus preencha você. Então a kenosis é isso que esse termo quer dizer, que Jesus esvaziou a si mesmo, tá? Porque ele é 100% homem e 100% divino, tá? Mas ele esvazia a si mesmo do mundo para que Deus preencha nele isso. Então o que São Paulo quer dizer é que seguir esse exemplo, entender isso, que nós precisamos nos esvaziar. Nós somos filhos de Deus também. Então nós não podemos abusar disso. No entanto, nós temos que nos esvaziar, a kenosis. Tá? Porque foi o que ele fez. Ele se esvaziou para passar o que nós passamos. Tá? Para sentir exatamente esse esvaziamento, para se poder sentir o que nós sentimos com essa separação, apesar dele jamais se separar do Pai. Então é uma reflexão muito importante de São Paulo. Tá? Esses termos não são tolos, não parece bobagem, acrescenta sim muita coisa, e todos nós devemos refletir para praticar a kenosis, tá? O esvaziamento de nós mesmos. Esse esvaziamento é a lição definitiva da vida cristã. Tá? Nos esvaziar para que Deus preencha a nossa vida. Então nós temos que nos esvaziar para o mundo, tá? Para que Deus nos preencha com a sua graça. Aquilo que vai nos possibilitar exatamente participar. É uma coisa tão importante, tá? Sobre que a Igreja Católica fala, que é a participação, desde a Bíblia até hoje, tá? Para nós podermos participar, cooperar e participar da vitória do Senhor sobre o mundo. Como ele diz, eu venci o mundo, em João 16:33. Tá? Então nós temos que nos esvaziar para poder participar, permitir que Deus preencha, para participar dessa vitória. Que essa vitória veio com esse sacrifício definitivo. Tem que ser respeitado, tem que ser refletido, tem que ser vivido. É uma vitória que veio com o preço do nosso pecado. Então que nós estejamos preparados sempre para sacrificar tudo pelo amor de Deus, e pelo amor que nós refletimos. Quando nós refletimos o amor de Deus, nós vivemos o amor aqui na terra. Meus amigos, caminhemos para uma grande Páscoa com essa liturgia maravilhosa do Domingo de Ramos. Em Cristo entregue à proteção da Virgem Maria, um papista.